Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Deus Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. Não sou. E eu perdido estou sem ti. E eu nada sou sem ti. E eu perdido estou sem ti. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. E Só vocês. eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Não sou. Eu perdido estou sem ti. Amém. Pessoal, agora a gente vai cantar uma música que ela fala sobre a posição que a gente tem que ter diante de Deus, negando nossos desejos, as nossas vontades, entregando nossa vida para Deus. Então,
Vamos cantar essa música pensando nisso. A gente vai cantar a oração que Jesus ensinou pra gente lá em Mateus 6. Então, é isso. Peraí. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus.
deixe o céu descer. Amém. Pode se sentar, pessoal. Ai, meu Deus. Funciona? Vocês estão me escutando? Gente, estou um pouco nervoso, que é a minha primeira vez. Mas amém, né? Não é pela minha força, é pela força de Deus, que Deus me deu. Mas, bom, adiantando tudo, eu quero que vocês abram lá em Gálatas 2,19, por favor. E o assunto do dízimo hoje vai ser uma pergunta que às vezes eu escuto no meu dia a dia na minha escola, que vai se relacionar com o dízimo. Não desespere, vai tudo com a calma, vai chegar na parte do dízimo e das ofertas, mas o tema é: nós temos que cumprir a lei do Antigo Testamento ou não? Bom, e lá em Gálatas 2,19 fala assim, todo mundo abriu? Amém? Bom, lá fala assim: pois quando procurei viver por meio da lei, eu estou dando na versão NVT, pois quando procurei viver por meio da lei, ela me condenou. Portanto, morri para a lei a fim de viver para Deus. Bom, a conclusão que está falando aqui nesse versículo é que não, a gente não vive mais debaixo da lei. Mas é correto isso que eu falei, só que é inegável falar que o que está na lei do Antigo Testamento, os princípios que Deus deixou no Antigo Testamento, são lindos, né? São belos princípios. Por exemplo, um que a gente vai falar até hoje, né? Sobre honrar o pai e a mãe. Não é porque eu não vivo debaixo da lei do Antigo Testamento que eu vou chegar para o meu pai e da minha mãe e vou desonrar eles, vou desobedecer eles. Não, eu vou continuar obedecendo eles e honrando eles em todo o tempo. Então, o Espírito Santo continua nos guiando para que nós podemos obedecer os princípios. Bom, nós não estamos debaixo da lei, isso é verdade, o que eu falei que eu acabei de falar, mas nós estamos, mas a lei do Espírito Santo, que agora nós somos guiados por ele, a lei, ele supera as questões da lei, né, do Antigo Testamento. Por exemplo, um versículo lá em Mateus 5, 27 e 28 fala assim: mas ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhe digo, todo aquele que olhar para uma mulher com intenções impuras, já cometeu adultério com ela em seu coração. Então, quer dizer, o ser guiado supera, excede a lei. E será, então, que Deus não quer que a gente exceda esses 10% do dízimo? Será que Deus não quer que a gente supere, dê mais ainda que os 10%? Tem algo perigoso entre o dízimo, que é pessoas que pensam dessa forma. Eu dou os 10% e pronto, acabou. Contribuí, dei o que tinha para dar, doei o que tinha para dar, para doar. E esses 90% eu dou, faço o que eu quero. Não é desse jeito, irmão. Vou te falar. Deus, ele é dono de tudo. Se você acordou hoje para falar: oi, bom dia mãe, bom dia pai. Se segunda-feira você vai acordar para ir ao seu emprego, foi porque Deus te deu força para levantar. E bom, a gente deve... Então esse é um princípio muito bonito, né? Que é isso. Deus é dono, tudo é de Deus. Então os 90%, os 10%, os 100% em total é dele. Você só tem porque ele te deu, porque ele te deu capacidade de ganhar aquilo. E nós temos que olhar o dízimo e as outras leis com a luz do Evangelho. O que é o Evangelho? Antigamente, o pessoal achava que o Evangelho era cumprir a lei e ser aceito porque você cumpria a lei. Ser aceito por Jesus porque você cumpria a lei. E, na verdade, o Evangelho é você entender que na cruz do Calvário, você foi aceito e em resposta de aceitação você faz a coisa. E, a graça te aceitou, a graça me aceitou. Então, outra, a gente não pagou nada por isso. Na verdade, a gente foi comprado com alto preço na cruz. E por gratidão, nós fazemos as coisas, nós obedecemos o que Deus tem pra gente. A gente cumpre o que Deus pede. E isso é o Evangelho.
E a palavra final que eu deixo aqui pro dízimo é: o dízimo tem que ser em resposta do amor de Deus. Esse é a verdadeira palavra do dízimo. Eu sei que eu gastei muito tempo para falar essa palavra. O Gabriel sabe o tanto que foi difícil para me tranquilizar. E era algo muito grande, mas eu tentei resumir bastante. E foi algo bastante especial para mim ter estudado isso aqui. Moveu muito meu coração, sabe? Ter estudado isso aqui. Da primeira vez, uma oportunidade muito boa. Mas é isso, eu vou deixar aqui, tem o Pix do QR Code. Deixe seu coração se mover. Se você quiser doar, dar a oferta, os dízimos, fique no seu coração para ofertar. Ali tem a maquininha, tem os dízimos com os envelopes também. E amém. Esses são os dízimos, eu vou dar um minutinho aí para vocês. Santo Espírito Agora vamos passar pelos recados. Bom, mesmo pelo sufoco aqui do que eu ia falar, eu tenho que falar que a gente é uma igreja bem ativa, uma igreja animada. Se escutar ali um grito no meio dos jogos, é eu gritando, falar, ganhei. Mas enfim, a gente é uma igreja ativa e a gente tem 3 cultos na semana. O de quinta-feira, às 19h30. Geralmente o de quinta-feira é quem não tem a oportunidade de vir nos domingos, de manhã e à noite, você pode vir no de quinta-feira. Caso deu aquela apertadinha no domingo, vem quinta-feira, não deixa de ouvir a palavra, não deixa de comer o pão da vida. E é isso. Então também tem o domingo às 9h30, que é de manhã. E os domingos à noite, que no caso é esse daqui, preparados para os jovens, feito para toda a geração, a nossa geração. E é isso. Agora vamos passar pelos ramos, né? Dos ramos. Hoje a gente está representando com força aqui todos os ramos, pelo menos os jovens e os adolescentes. E aí eu vou precisar da participação de todos aqui. Vamos ver qual é o primeiro. Ramo dos adolescentes. Quem faz parte vai gritar e levantar a mão aí. Vai, vamos de novo, com mais força. Ramo dos adolescentes. Agora, vai passar no outro slide, mas tem um ramo do jovem também que a gente vai fazer a disputa aqui já. É brincadeira. Ramo dos adolescentes. Quem vai? Vamos cantar de novo. Quem vai no ramo dos jovens? Bom, a gente tem outros ramos também, que são bastante importantes. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre os ramos, chega para alguém da diaconia, dos diáconos, que a gente vai tirar essa dúvida. Pode perguntar, a gente dá o horário, o dia, se é presencial, se tem que pagar alguma coisa. Não tem que pagar nada, já é de... Você só precisa ir. Mas amém. Agora vamos passar por um evento incrível que vai ter aqui na igreja. Um evento incrível. Vai ser o Acampar Dentro. O Acampar Dentro vai ser de 4 a 11 anos. Pô, também não vou poder participar, velho. Nossa, eu fiquei triste essa parte aí. Né? Então, eu acho que eu vou vir pra ajudar pelo menos. Bom, mas é do dia 20 ao 10 às... Ixi, aí queimou o painel. Mas é do 20 ao 21, mas às 8 horas, às... 20 horas a 10. Amém. Isso daí, irmão. É isso aí. Então vamos... Então vamos chamar o tio Pablo. Vamos orar. E antes, só um momentinho. As crianças do Alega Kids vão para a salinha lá com a tia Maressa ali, ó, lá no meio ali, a tia Maressinha. Pode ir lá. E a Nanda também. As crianças que vão para a salinha, pode ir lá. Amém. Vem aí, tio Pablo. Pode vir.
ter tomado um pouquinho do seu tempo, viu? Não precisava nem de eu ministrar mais. Bom, a gente vai orar um pouquinho. Um pouquinho não, né? Um tantão, né? Bom? Vamos, um tantão bom, né? Então vamos fechar os nossos olhos, mira sua mão aí pro abençoado de Cristo aí. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós queremos te pedir, Paizinho, te louvar teu nome, Paizinho. Paizinho, independentemente de tudo, Paizinho, seu nome é digno, Paizinho, de ser louvado em todo o tempo, Paizinho, com adorações, Paizinho, com pregações é teu nome, Paizinho, que teus filhos, Paizinho, possam conhecer da tua palavra, Paizinho, através desse grande homem, Paizinho, que foi abençoado pela tua palavra, Paizinho. Paizinho, que ele pôde, Paizinho, ser mudado e mudar outras pessoas, Paizinho, com a palavra de Efésios 6, Paizinho. Em nome do Senhor Jesus, Paizinho, como a palavra tocou no coração dele, Paizinho, possa tocar no coração de todo mundo, Paizinho. Que o Espírito do Senhor, Paizinho, venha remover, Paizinho, toda angústia, Paizinho, toda tristeza, qualquer distração, Paizinho. Em nome do Senhor Jesus, Paizinho, nós queremos aprender, Paizinho, com o Senhor, Paizinho. Em nome do Senhor Jesus, Paizinho. Amém. Aleluia. Show, show. Amém ou não amém? Nossa, Deus, eu tô pregando para quarta idade, porque a terceira fala mais alto que isso. Amém ou não amém? Ah, agora melhorou. Vamos lá. Boa. Boa. Gente, então, vamos abrir em Efésios 6, por favor? Vamos lá, abram suas Bíblias em Efésios 6. Hoje vai ser um pouquinho difícil aqui com o nosso amigo, então eu vou precisar que vocês leiam a Bíblia de vocês, amém? Então abre aí, vamos lá, rapidão. Deixa eu já marcar o horário aqui, para a gente não extrapolar. Então... Quem abriu diz eu amo minha Bíblia. Quem não abriu diz eu também. Vamos lá, gente. Vamos lá, Efésios. Enquanto você vai abrindo, deixa eu te contar umas coisas. Hoje é o último dia que a gente vai falar de Efésios. Gente, e eu acho que foi uma jornada muito legal até aqui. Sabe por quê? O que acontece? Efésios, segundo muitos teólogos, é uma das cartas mais místicas do Novo Testamento. E quando eu falo místicas, é no sentido de trazer o poder de Deus à tona. É de mostrar que Jesus é todo-poderoso, que Deus é o todo-poderoso, que o Espírito Santo é o todo-poderoso. É nesse sentido. Não estamos falando de magia, galera. Estamos falando de que existe poder. Fala comigo, poder. E esse poder, ele caminha em Efésios de um jeito muito interessante. Lá no primeiro capítulo, foi pregado aqui, foi ensinado, e eu quero que vocês lembrem o seguinte, muito provavelmente foi falado de muitas coisas celestiais. Porque o início de Efésios, ele começa no céu. Ele começa falando de coisas e mistérios do celestial. E o Efésios 6 termina no nosso dia a dia. É uma carta que caminha do céu até a vida comum. Essa é uma carta muito especial. E, poxa, super privilégio poder falar desse final, poder falar desse fechar que o apóstolo Paulo faz com os irmãos em Efésios. Efésios traça uma rota de construção da representação genuína de Cristo na Terra por meio do seu corpo, a igreja. Craig Keener, um teólogo, ele traz uma ideia para esse capítulo, em especial, principalmente dos versos 10 a 20, que a gente vai ler daqui a pouco, que ele pode ter sido uma inspiração no formato das ordens que os generais romanos davam ao povo, principalmente aos soldados. Quem aqui sabe que Roma estava dominando aquela área naquela época? Levanta a mão. Amém? Então, para quem não sabe, esse livro foi escrito num momento que o Império Romano dominava as coisas. Então, a gente vai perceber que Paulo, ele estava falando com pessoas que viviam naquele império. Então, na hora que ele falava alguma coisa com aquele pessoal, ele podia usar exemplos daquele império. Por isso que ele fala de militarismo, por isso que daqui a pouco a gente vai ler sobre uma armadura, tem tudo a ver. Por quê? Porque eles viviam em um império. Interessante isso? Todo mundo pegou? Então, a gente vai perceber que vários momentos é falado disso. Inclusive, esse teólogo, ele traz uma ideia de que o momento derradeiro, o momento final desse capítulo, é um chamado ao exército de Cristo para fazer algo nessa terra, que a gente vai aprender junto daqui a pouco. Mas primeiro vamos ler a primeira parte desse capítulo, que é o Efésios número 1 a 4, versículos 1 a 4. Eu vou ler, e por favor, pessoal, como a gente está com dificuldade aqui, eu vou precisar que todo mundo preste muita atenção. Então, fecha seu olho por um segundo aí. Eu sei que a gente já orou, mas Espírito Santo de Deus,
Eu peço para que o Senhor desça nesse momento aqui nessa igreja. Eu peço para que, em nome de Jesus, qualquer distração, qualquer coisa que possa nos tirar desse momento que o Senhor separou nas regiões celestiais para nós, que toda distração possa ser mandada embora em nome de Jesus. Que o teu Espírito desça, que o teu Espírito fale conosco essa noite, que não seja aquilo que eu estudei, que não seja somente aquilo que eu estudei, que não seja, Deus, a minha vontade, que não seja aquilo que eu quero explicar, mas que seja as palavras do Senhor sobre essa igreja, Pai. Eis aqui um moribundo falando com o outro sobre o pão da vida, sobre aquele, Senhor, que é digno de toda honra e toda glória, Pai. Então é para Ti, Senhor Jesus, que nós estamos aqui. E como pessoas moribundas, nós estamos aqui gritando e clamando pela Tua presença. E é ela que nós mais ansiamos e mais precisamos, Deus. Então vem nessa noite e desce sobre nós, em nome de Jesus. Efésios 1 diz o seguinte, Efésios 6, 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Gente, quem lembra da palavra do domingo passado, que foi fantástica? O Fabrício trouxe para a gente, não domingo passado, domingo retrasado. Vamos lá, dei uma deletada aqui. Ele trouxe sobre o relacionamento do marido e da... Relacionamentos, casamentos, tendem a ter... Vocês tendem a ter gato, cachorro ou filhos? Tendem a ter? Ah, legal, fiz. Hoje em dia a gente tem gato e cachorro também, né, gente? Mas a ideia de um casamento é gerar filhos. A gente costuma dizer, e eu já ouvi muito até o Paulo Júnior, nosso pastor do Sal da Terra, dizer, que família é na hora que tem filho. Antes você é um casal, você é casado. E a família, ela vem a partir dos filhos, a partir do momento que se tem filhos. E aí, nesse comentário histórico-cultural do Craig Kinnear, desse cara que eu falei agora há pouco, ele descreve uma coisa muito legal. Naquela época, e como é um comentário histórico-cultural, ele traz muito essa ideia histórica e cultural. E naquela época, tinha já escritor, gente, como tem hoje em dia. Né? Você pode pensar em Clarice Lispector, enfim, sei lá que tipo de livro você lê. Mas naquela época também tinham escritores. Não é só a Bíblia que era escrita naquela época. E alguns autores judeus, escrevendo seus pensamentos, diziam que o seguinte, tanto eles quanto outros autores gregos e romanos concordavam que honrar os pais era uma das coisas mais importantes de todas. E é legal que eu estou falando com muitos filhos aqui hoje. Claro, todo mundo aqui que está aqui é filho, eu sei disso. Mas tem muitos aqui que ainda não tiveram o privilégio de ser pais. Então, para você em especial, eu queria que você prestasse muita atenção nessa próxima coisa que vai ser dita. E antes de escandalizar, presta atenção em tudo. O mandamento de honrar aos pais, segundo esses escritores, que estava ali no Antigo Testamento, você pode conferir em Êxodo 20, 12, Deuteronômio 5, 16. Segundo muitos autores, honrar os pais era o mandamento mais importante de todos os mandamentos, influenciando até mesmo você a adorar um único Deus. Quem lembra que Deus era apresentado como Deus de Abraão, Isaac, Jacó? Por quê? Porque era o Deus dos nossos pais. E aí Jesus, ele vem e leva isso a outro nível. Ele chega e fala, não é só Deus, é Pai. Como é que a gente cantou agora há pouco? Pai nosso, que estais no céu. Levar o honrar aos nossos pais a um nível muito maior. Honrando ao próprio Deus. Meus amigos, quando a gente ouve o conselho dos nossos pais e presta atenção naquilo, eu falo, gente, eu teria, evitado tanta burrada na minha vida se eu tivesse escutado meus pais. Minha mãe está ali, ela deve estar rindo horrores disso. E é bom que ela nunca vem na igreja, mas no dia que eu estou pregando, ela vem. Aí ela escuta isso. Te amo. Mas, gente, se eu tivesse escutado ela, eu tinha evitado tanta burrada na minha vida. E é bom que nem crente eu era ainda. Eu fui virar crente aos 18 anos. E olha lá, fui convertendo aos poucos. E você que está aqui, com seus 14, 15 anos, 13, 18, e tem toda a chance do mundo de evitar burradas, querido, honra seus pais. Seus pais, eles estão aqui para te guiar nessa terra.
Poxa, pá, mas meu pai não é crente e minha mãe não é crente. Seus pais têm deveres, sim, para com você. A gente vai falar dos pais daqui a pouco. Alguns pais aí estão dando um sorrisinho, mas calma que tem para vocês também. Para mim também, inclusive, que tenho filho. Mas, para nós que somos filhos também, e até mesmo para você que já é casado, já mora fora da casa dos seus pais, nós devemos honra aos nossos pais. Nós devemos olhar para eles, independente do grau de instrução deles, talvez você é muito mais estudado que seus pais, independente do grau deles, existe algo especial de Deus sobre eles, porque são seus pais. Para você, eles são, sim, uma grande autoridade nessa terra. Honre seus pais. Honre seus pais. Sabe, a diferença entre os judeus, autores daquela época, e os gregos, porque ambos falavam, né, que honrar aos pais era extremamente importante, a diferença é que judeus e cristãos traziam a esse debate que os filhos são herança do Senhor, e a disciplina excessiva é completamente errada. Então você, pai e mãe, que às vezes pesa a mão no teu filho demais, na hora de uma correção, isso é contra o que a palavra de Deus ensina. Talvez a gente precisa olhar, e até compartilhando esses dias para trás, o Pedro deu uma aprontada lá em casa muito forte, começou a bater em mim, bater na Renata, ele é autista, então às vezes ele tem umas crises bem fortes, e aí ele começou a bater na gente, e aí eu dei um tapinha, sabe quando você concentra, e dá um tapinha assim, ó, só para ficar um vergãozinho? Na hora que eu fiz isso, o Espírito Santo falou comigo na hora, ele falou assim, domingo você vai subir e falar disso, e aí? Eu sentei, eu olhei para o Pedro, eu olhei para a Renata e falei, me perdoem. Me perdoem. Porque o jeito de corrigir um filho não é somente na vara. Claro que a vara é dita em provérbios, é ensinado. Mas existe uma diferença enorme entre um ato de correção para a glória do Senhor e um ato de correção que é simplesmente da nossa carne. Que é simplesmente na hora da raiva. E é muito legal falar isso, porque na segunda-feira, foi na segunda? Na segunda eu sentei aqui para ouvir e aprender sobre criação de filhos, e eu saí daqui com a minha cabeça assim, fervendo, de tanta coisa que eu cresci e aprendi. Então, se você que é pai, mãe, ainda não fez o Educando Filhos, por favor, faça. Eu estou querendo engolir aquele livro, amiga. Queria engolir aquilo, meu Deus. Então, assim, pessoal, qual que é a diferença, enfim, dos judeus e dos romanos? É que os judeus entendem a forma correta de correção. Sabiam que os romanos levavam essa correção tão a um nível extremo que, se o filho recém-nascido fosse deficiente, eles matavam essa criança? Afinal de contas, estava desonrando a linhagem deles? Isso era o Império Romano. Por que os cristãos eram tão loucos naquele tempo para o romano? O romano olhava aquilo e falava, esses não matam os seus filhos. Esses não abortam. Esses amam as crianças, mesmo defeituosas. Gente, tem escritos antigos, romanos, com essas frases que eu estou dizendo para vocês. O cristão, ele valoriza a vida desde o segundo que ela nasceu. E para você que é pai e mãe, ele pode ser ainda o zigoto do zigoto, mas ele é herança sua. Ele é herança do Senhor sobre a tua vida. Amém? E aí tem um comentário muito legal em relação aos pais. Agora, lembra que eu comentei que eu ia falar um pouquinho dos pais? E aí eu estou tomando um pouquinho de tempo nessa passagem, porque aí depois a gente vai dar uma acelerada, mas eu acho que é muito importante a gente falar dessa parte em si. O que acontece? O que é a palavra usada aqui? Eu vou ler de novo o verso 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os. Somente quem é pai repete comigo, pai e mãe, tá? Criai-os. Criai-os. Criai-os, gente, lá no grego, sugere nutrir, florescer. É o mesmo termo usado em Efésios, capítulo 5, 29, onde o esposo cuida da esposa, a faz florescer. É o mesmo termo. Aqui, como é responsabilidade do marido para com a esposa, nesse caso é dos pais aos filhos. Então é nossa responsabilidade fazer com que eles, em suas mentes, sentimentos,
e corpos portem a imagem de Deus, que já foi aquilo que eles foram criados para. Eles foram criados imagem e semelhança de Deus. E é nossa responsabilidade, como pais e mães, garantir e guiá-los por esse caminho do Senhor. E às vezes, a gente tem algumas ideias da nossa cabeça atual, desse mundo de 2023, que cuidar dos nossos filhos é botar no inglês, no futebol, no basquete. O que mais a criançada faz hoje em dia, gente? Me ajuda. Robótica, Kumon. O que mais? O Gabriel tá rindo que deve fazer um monte de coisa também, né? Então, assim, gente, é muito legal fazer inglês, futebol, vôlei. É super importante. Às vezes a gente quer mandar nossos filhos para essas coisas. O meu filho, ele faz umas 5 terapias, eu acho, ou mais, sei lá. A minha esposa está me olhando lá com cara de, você não sabe quantas terapias seu filho faz. Mas, assim, ele faz um monte de terapia. Ele tem uma rotina mais pesada que a minha. Não, nem tanto. É igual. A gente briga para ver quem tem a rotina mais pesada. Mas isso é desculpa para mim poder injetar um monte de atividade nele e substituir isso pelo tempo que eu deveria estar diante dele ensinando a Deus? Veja só, ensinando ele sobre Deus. Tem uma pastora chamada Cristal, o nome dela é interessante, né? Cristal. Ela é pastora lá da igreja One Church, lá no Texas, junto com o marido. E eu vi uma fala dela que eu quero ler na íntegra. Era um Reels do Instagram, então eu fui anotando pedaço por pedaço e pausando aquilo. Eu levei uns 15 minutos para anotar esse negócio. Mas olha só, ela fala uma coisa e eu vou ler exatamente o que ela falou, gente. Não estou pondo palavras na minha boca, mas isso aqui ministrou meu coração de um jeito. Vamos lá, prestem muita atenção, vem comigo nisso aqui. Olha o que ela disse. Se ir à igreja e participar das atividades ministeriais é negociável para seus filhos, não se assuste quando Deus for negociável para eles. Eu sei que isso não é popular, mas na minha casa, o culto de domingo de manhã era algo inegociável. Lá, gente, no contexto deles, os cultos era só domingo de manhã, beleza? Domingo de manhã era algo inegociável. Quando meu filho estava no time de beisebol e o treinador dizia, hey, vai ter jogo domingo de manhã, e esse horário era conflitante com os cultos, e ele não conseguiria estar em nenhuma outra atividade naquele domingo da igreja, eu dizia, me desculpe, treinador, mas meu filho não vai. Ele perguntava, por quê? Eu dizia, porque eu não vou me dobrar ao ídolo do beisebol. Na minha casa, nós servimos a Deus. E ele pode jogar beisebol de segunda a sábado, em diversos horários, mas ele tem um momento de pouquíssimas horas na semana que nós estamos dedicando como santo ao Senhor. E eu posso dizer que hoje, meu filho com 17 anos, ama o Senhor, serve ao Senhor e é apaixonado pela casa de Deus. E isso não foi construído em um campo de beisebol durante a hora santa de Deus na semana. Isso foi cultivado quando a gente honrava e tratava como santo o tempo sabático. E então eu te pergunto, o quanto você está protegendo essa hora sagrada? Quando ela falou isso, eu fiquei olhando isso, ouvindo isso. Aí eu vi umas 5, 6 vezes. E eu fiquei refletindo muito. Aí eu catei a calculadora. Sabe quantas horas tem a nossa semana? Quem sabe? Levanta a mão e diz. Vai lá. 168 horas, exatamente. E você realmente, pai e mãe que está me ouvindo, você realmente não consegue separar 2 horas. Aí eu vou levar um pouco além, tá? Porque eu sou um pouquinho mais maluco que a pastora aqui. Você não consegue separar 2 horas por semana para vir ao culto de domingo com seu filho e mais 2 horas por semana para levar ele num pequeno grupo? Você realmente não consegue? Você tem 168 horas na sua semana. E vou dar um passinho a mais. Você pode virar para mim e falar assim, mas tem o Alfa. Aí eu vou virar para você e falar o seguinte, o Alfa, eu escutei ali a Keila falar para minha mãe, dá 1h30, 2 horas, não é, Keila? Então, 2 horas. 2 mais 2 mais 2 é 6. Gente, 6 horas numa semana de 168. De 168. E a gente coloca nossos filhos para fazer tudo. Futebol, não sei o quê, tudo mais. Só que para separar 6 horas por semana, a gente não consegue. Ah, não, mas ele tem no dia do ramo, futebol. Ah, mas no dia do alfa, ele tem inglês. Gente, o alfa acontece 3 meses no primeiro semestre, 3 meses no segundo. Não é possível que você não consegue organizar para o seu filho que nunca fez alfa estar aqui para fazer. Não é possível que você não consegue colocar seu filho no futebol na terça, na quarta, na quinta, para ir num ramo na segunda-feira. Caso o ramo dele seja na segunda-feira. Estou falando com os pais de adolescente agora. Então, gente, meu Deus,
o que a gente está fazendo? A gente está preferindo colocar nossos filhos no futebol, na terapia, nisso, naquilo, do que na casa de Deus. Do que aprendendo daquilo que vai segurar ele na hora difícil da vida dele. E eu olho para a minha história, e isso não é culpa dos meus pais, porque eles não conheciam a Deus. Mas eu olho na minha história, que nos 18 anos que eu não conhecia a Deus, o quanto teria feito falta. O quanto fez, né, falta. E quanto faria diferença essas 6 horas por semana. Gente, 24 horas por semana era o que os judeus faziam. Todo santo sábado, eles tiravam o sábado inteiro para Deus. E ainda deu B.O. Leu o Antigo Testamento, olha o tanto de B.O. que aconteceu. A gente realmente não consegue tirar 6 horas. Eu acho que a gente tem que pensar sobre isso. A gente que é pai e mãe, a gente tem que pensar nisso. Qual é a prioridade que a gente está ensinando para os nossos filhos? E não é questão de legalismo, é questão de tipo, olha, a igreja tem muitos defeitos, tem 1000 defeitos. Mas tem uma frase que eu ouvi da minha esposa que eu acho que ela pegou da Cri. Que é o seguinte, me corrija se eu falar ela errada. A igreja tem 1000 defeitos, mas é o melhor lugar para o seu filho estar. É isso? Então é o melhor lugar para o seu filho. Como é que é? E aí ela me ensina. Então, gente, é na presença de Deus que a gente tem que criar nossos filhos. Filhos, é na presença de Deus que vocês têm que estar. O quanto que a gente está colocando tantas coisas na frente. Na sexta-feira, eu e a Renata saímos para jantar com um amigo nosso, que nasceu na igreja. A mãe dele converteu grávida. E esse texto aqui, ele foi um soco na minha boca, quando eu pós a conversa que eu tive com esse amigo. Ele tinha todas as crises que você imaginar com Deus, que você pode imaginar na tua vida. E ele foi criado desde 1 mês dentro da igreja. Mas o futebol, o inglês, isso e aquilo, sempre foram mais prioridade do que está aqui, na presença de Deus, aprendendo no 1 a 1, no discipulado. E aí eu olhava para a Renata para mim, e a gente ficava, meu Deus, não tinha nem o que dizer. Então eu falei para ela, vamos orar. Por esse amigo nosso é o que a gente tem a fazer agora. Vamos ler para frente, porque a gente viu maridos, esposas, depois a gente viu filhos, e isso vai caminhar para alguma coisa. Nós estamos falando de família, certo? E aí depois vai vir ser dito sobre senhores e escravos, lá no verso 5. Vamos ler do verso 5 ao 9. Rapidão agora, que agora eu vou dar uma acelerada. Quem abriu diz amém. Então, Efésios capítulo 6, verso 5. É só seguir onde a gente já estava lendo. Quanto a vós outros, servos, obedecei o vosso Senhor segundo a carne com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista para agradar homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e para que com ele não há acepção de pessoas. Passando muito rápido aqui. Quem acha que esse texto aqui, pode levantar a mão, sinceridade, ninguém vai julgar, porque eu vou levantar a minha. A primeira vez que você viu esse texto, você achou que a Bíblia apoiava a escravidão? Só eu? Ah, mais alguns, gato pingado, legal. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês, é muito legal estudar contexto. É muito legal. Veja só, a melhor forma de entender essa passagem, vem aqui comigo, não distrai. Entender essa passagem é entendendo o contexto histórico-cultural do Império Romano na época de Paulo. Pode existir uma pequena inclinação a achar, como muitos já acharam, inclusive na história da igreja, que Paulo, e nesse caso a Bíblia, apoiava a escravidão. Mas vamos entender algumas coisas. A escravidão bíblica não tem nada a ver com a escravidão que países escravistas da época das grandes navegações, que no Brasil até durou até 1888, faziam. A escravidão nos tempos bíblicos se dava por meio de pagamento de dívidas e outras questões. Até mesmo um modelo de servidão era configurado nos moldes de pagamento. Ou seja, eu devia um dinheiro para o Gabriel. Então, nesse caso, eu me tornava servo do Gabriel. E por um tempo, até pagar a minha dívida, ele era o meu senhor. Por isso que muitas versões traduz para servo, ao invés de escravo. O modelo escravista daquela época era diferente. Claro, existiam sim os escravos num modelo mais complexo,
Mas esses, principalmente que Paulo se refere nas suas cartas, era muito mais para esse modelo que eu comentei entre eu e o Gabriel, do que outro. E aí, se um dia a gente for fazer essa série, inclusive, Fabrício, a gente podia fazer, de Filipenses, igual a gente fez aqui com Efésios, inclusive é meu livro favorito da Bíblia, gente. E lá em Filipenses 1:1, Paulo começa a carta de um jeito muito massa. Ele começa a carta, e aí eu vou só comentar isso aqui para a gente entender esse negócio da servidão bastante mesmo. Ele começa a carta assim, ó, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, em traduções um pouco mais pesadas. Paulo e Timóteo, escravos de Cristo Jesus. Filipenses era um lugar onde as pessoas se sentiam honradas de ser escravos de Roma. Você tem ideia, o tanto que escravidão era diferente naquela época. Então, era honroso você ser escravo dependendo de quem era o seu senhor. Filipenses era um lugar onde as pessoas batiam no peito e falavam, eu sou escravo de Roma, eu sou chique. Eu dirijo Ferrari, eu não dirijo Uno. Era isso. Eles faziam dessa forma. E aí Paulo, ele vem para falar com eles do jeito mais legal que eu acho na Terra. Ele já vem assim, ó, Paulo e Timóteo, escravos de Cristo. Não tem ninguém mais alto, ninguém mais honroso, ninguém mais maravilhoso. Por isso que Paulo não está interessado aqui em falar de abolição ou não. Ele está interessado em falar o seguinte, sabe o seu servo? Ele não é seu servo, é seu irmão. Tratai ele como teu irmão. Existe um livro na Bíblia, Filemão, leiam. É literalmente um tratado entre um escravo e um senhor ali, que Paulo entra no meio da situação para resolver um BO. Gente, Paulo diz o seguinte, maior honra, escravo de Cristo. A minha oração é para que eu e você aprendamos a ser escravos de Cristo, porque não há maior honra nesse mundo. E aqui, nesse sentido, a gente tem que entender que culturalmente era diferente. E esses estereótipos que Paulo quer bater aqui nesse momento é dizer o seguinte, eu falei de marido e mulher, eu alinhei como eles se relacionam. Eu falei de filhos e pais, eu alinhei como eles se relacionam. Naquele momento, familiar, existia mais uma figura, a figura do servo. Inclusive, tem uma passagem na Bíblia que diz o seguinte, eu esqueci de anotar, mas diz o seguinte, o filho que não tem maturidade ainda, nada difere de um escravo. E aí, o que acontece? Nada difere por quê? Porque ele não toma decisão. Você vai entregar a chave do teu carro para o seu filho sem habilitação? Quem tem coragem de levantar a mão? Exato. Então, existe a questão da maturidade para com os filhos. E aí, Paulo não quer tratar sobre a abolição, ele quer tratar sobre a relação. E a relação que ele constrói, e a gente vai entrar, para mim e para alguns teólogos, no grande momento de Efésios, é quando ele diz o seguinte, eu falei para vocês do céu. Capítulos 1, 2, 3. Eu falei para vocês um pouco já das relações. 4. Eu fui lá e corrigi o seu casamento. 5. 4,5, depois o finalzinho do 5. Falei para vocês como se relacionam dentro da casa de vocês, com seus filhos e com os seus servos. E aí você pode pensar, enfim, em todas as pessoas que tem ao seu redor, nas relações como um todo. E aí ele vem e vai falar sobre o momento do cristão se posicionar diante desse mundo caído. Vamos lá em Efésios 6:10? Quem está com a Bíblia aberta diz, eu amo a Bíblia. Quem não está, diz, eu também. Vamos lá, pessoal. Vamos entender de verdade o que é essa armadura? Porque a gente aprende no Ministério Infantil, né? Até, pelo menos assim, eu não converti mais velho, né? Mas eu era tio do Ministério Infantil no início da minha conversão. Então, assim, a gente botava até vestimenta nas criancinhas lá na minha antiga igreja. Era uma coisa mais fofa. Então, assim, para ensinar a armadurinha de Deus e tal, mas o que significa essa armadura? Vamos entender por que Paulo usa, e aí ele usou um monte de contexto romano até agora, né, para falar dos filhos, para comparar lá como que os filhos e pais honra, depois falou do servo, que já era algo também injetado na cultura romana, e agora ele vai falar de mais uma coisa romana, militarismo. Vamos ler, a armadura de Deus. Verso 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do teu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque, eu quero que vocês repitam isso comigo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades.
Agora não precisa mais repetir, não. Contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Fala comigo, regiões celestes. Aonde que esses principados e potestades estão? Nas regiões? Então, vamos lá, vamos continuar. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para que com intrepidez, aleluia, fazer conhecido o mistério do Evangelho, para qual eu sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. Pessoal, a cruz de Cristo, agora eu preciso que vocês prestem muita atenção em mim, que se tem um momento desse capítulo, e talvez, se eu pudesse ser um pouco ousado aqui, de Efésios inteiro, que traz uma grande conclusão a tudo que nós ensinamos, a tudo que um monte de pessoas veio aqui e explicou, está nesse momento aqui. Veja só, a cruz de Cristo foi a derrota do diabo, como podemos ver lá em Colossenses 2,15. E a sua ressurreição, Jesus foi exaltado sobre os seres criados nos céus e na terra. Na segunda vinda, ele derrotará Satanás por completo. A gente aprende isso lá em Romanos 16, 20, Apocalipse 20, do 7 ao 14 e tudo mais. Mas a paz da cruz é experimentada no tempo de espera em meio a um conflito espiritual. Palavras de R.C. Sproul, quem conhece aí esse teólogo reformado, fantástico, inclusive a Bíblia de Estudo da Reforma, Bíblia de Estudo Reformada, fantástica, quem fica aí a recomendação. E no comentário ele traz exatamente esse escrito. E aí ele continua: as forças das trevas já foram derrotadas na eternidade, mas causam males no tempo presente. Por isso a nossa guerra é com elas. Pessoal, fala aí para mim o nome de uns generais que vocês acham que foram grandes generais na época, na história. Vou falar de um, Napoleão. Cita mais um. Oi? Tito. Vamos lá, quem mais? Boa, quem mais? César. Legal. Então, gente, quem já ouviu falar no livro Arte da Guerra, de Sun Tzu? Também gênio da guerra, certo? O que todos esses caras têm em comum? Nenhum deles ia para a guerra com um exército bagunçado. Nenhum. Então eu trago a razão de todas as coisas. Efésios no início. Eu alinho a casa. Efésios durante seu meio e fim. E eu te digo agora, a igreja não é um hospital, ela é um exército. A gente está aqui para mostrar ao mundo a glória de Deus. Então Paulo, ele vem com toda a explicação dele e diz, vamos vestir o jeito certo para alcançar esse mundo perdido. Veja só, vamos lá. Paulo ele usa a expressão, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E ele também usa isso em Efésios 1,19, a fim de descrever o poder que ressuscitou Jesus dos mortos. Não somos, então, encorajados a lutar contra as hostes das trevas pela nossa força, mas sim pela força do Espírito Santo, que ressuscitou Jesus e os crentes com ele, conforme está em Efésios 2,4 até a 6, 3, do 16 ao 19. Essa mesma expressão também aparece em Isaías 40, 26, com referência ao poder de Deus em manter a existência contínua dos céus estrelados. O ato de mudança de vestimenta, quem é que lembra que no Filho Pródigo, o que aconteceu assim que o Filho Pródigo chegou no pai? Deu uma roupa nova, uma nova vestimenta e um anel no dedo. Outros momentos da Bíblia que se falava em mudança de estação, trocar as vestimentas. Estou de luto, eu visto alguma coisa, saco, o pano de saco e tudo mais. Gente, a mudança de roupa
ela é sempre algo muito simbólico na Bíblia. E Paulo faz uma alusão aqui, tanto às armaduras das batalhas romanas, como a gente vai ver no escudo da fé especificamente, quanto às imagens do próprio Deus e Jesus, descritas no Antigo Testamento como guerreiro. Você pode ir lá em Isaías 11, do 1 ao 5, para ter essa visão. R.C. Sproul, novamente citando ele, diz: de forma admirável, o que é dito de Deus e do Messias no Antigo Testamento é aplicado aos crentes. Ou seja, no Antigo Testamento a figura militar era sempre o Messias. Aqui Paulo pega essa figura com o Espírito Santo vivendo dentro de nós e bota na gente. E é muito interessante isso aqui. Por quê? Porque afinal agora o Messias, Deus, vive em nós a partir do Espírito Santo. Então essa aplicação faz todo sentido. Afinal de contas, não é com a nossa força essa guerra. É com o Espírito de Deus. Os itens que a gente vê aqui faz parte de uma formação de armadura muito específica. Porque se você pegar a armadura romana, tem itens faltando. Você não vê a lança do alguma coisa. E lança era uma das principais armas do Império Romano. A única arma ofensiva que é dita aqui é uma espada. Gente, a espada romana, ela era desse tamanho, mais ou menos. Era uma espada de corpo a corpo. Olha o mistério que tem nisso. Paulo, na hora que ele vai falar da espada, olha o que ele diz. Eu vou até pular aqui para a gente falar direto da espada, porque, olha só, segundo a R6 Pro, a única arma ofensiva no arsenal do crente é comparada a uma espada romana, que eram de curto alcance para combate de corpo a corpo. Jesus usou a palavra de Deus em sua batalha contra a tentação e Satanás no deserto. Mateus 4, do 1 a 11. Foi profetizado que o Senhor faria a boca do servo messiânico como uma espada aguda. Isaías 49, 2, Apocalipse 1, 16, 2, 12, 16, 19, 15, e mais várias outras referências. Os seguidores de Cristo também têm essa arma ofensiva, quando creem em Cristo e entram em união com Ele. Deixa eu te falar uma coisa, a arma que a gente tem na nossa armadura, ela é o 1 a 1. Ela não é isso aqui que eu estou fazendo. Isso aqui que eu estou fazendo nada mais é do que trazer para a comunidade de Cristo um pouco sobre as Escrituras. A arma que transforma as pessoas é quando você tira um tempo da tua vida e senta com alguém e ouve aquela pessoa, e ama aquela pessoa, e discipula aquela pessoa de perto, e entende as dores, entende ao curto alcance aquilo que pode mudar a vida dela, e apresenta o Salvador que de curto alcance te encontrou e mudou tua vida. Jesus, aquele que veio para nós, ele não veio somente para o povo, ele veio para os crentes que agora fazem parte da família dele. Cada um a um, teve seu encontro com Deus. Não é a fé dos seus pais que te salva, é a sua. Não é a fé dos seus filhos que te salva, é a sua. É você que tem que confessar Jesus como Senhor e Salvador e crer nele de todo o teu entendimento e todo o teu coração. É 1 a 1. Quantas vezes você tem tirado para falar com seu filho no 1 a 1? Quantas vezes você, filho, tem tirado para falar com teu amigo que precisa ouvir de Jesus no 1 a 1? Quantas vezes a gente tem deixado de lado as coisas que a gente acha que é importante para fazer aquilo que realmente é mais importante? 1 a 1. E aí é muito legal porque as outras partes da armadura também são muito interessantes, mas agora não mais de parte ofensiva. Cinto da verdade. O cinto romano apoiava e protegia o abdômen inferior. Então não é um cintinho, ele era um cinto. Para quê? Para segurar uma espada, para segurar outros itens e tudo mais. Esse cinto romano apoiava e protegia o abdômen inferior, mantinha a túnica firme e segurava a espada. Ou seja, o cinto romano, se você cortasse ele, caía a roupa inteira. Ou seja, Paulo tinha em sua mente que a confiança vem da certeza sobre a veracidade da palavra de Deus. É o cinto da verdade. Repete comigo, o cinto da? Ou seja, a verdade é aquilo que apoia e segura todas as coisas na nossa vida. E quem é a verdade? Jesus. É Ele. Sem Ele, tudo cai. Sem Ele, pela força do nosso braço, tudo cai. Quer criar seus filhos na força do teu braço? Pode saber o que vai acontecer. No mínimo, eles vão dar umas escorregadas e umas dor de cabeça para ti. E se não der, você vai descobrir depois que eles aprontaram algumas. Filhos,
você querer fazer pela força do teu braço, vai dar ruim. É Jesus que te segura. Amém? A couraça da justiça foi a justiça de Cristo imputada a nós, assim como Romanos do 4, do 6 a 11, Filipenses 3, 9. E para isso, com isso, é possível resistir às acusações do diabo. E diabo, gente, no grego, diabolos, significa muito difamador ou caluniador. Você pode ir lá num lexo grego do Novo Testamento em português, que é muito legal. Do Low e do Naida é bem mais atualizado do que o do Strong. Então, para quem é mais aí da teologia, vai gostar de dar uma olhada lá. E também Romanos do 8, 31 a 34 te traz uma ideia interessante ali de vencer as enganações e tudo mais. Paulo nos direciona a vestir agora, na nova vida, o caráter de Cristo por meio da sua justiça. E tem uma chave que eu queria falar com vocês aqui. Gente, você não está mais no seu passado. Às vezes tem alguém aqui que, assim como eu, passei muito tempo da minha vida, minha esposa sabe, muito, mas muito tempo da minha vida, achando que eu ainda estava lá, me remoendo dos pecados que eu tinha. Eu era uma pessoa, gente, que remoía. Nossa, eu fiz aquilo, eu não vou para o céu. Achando que, né, ser santo que ia me levar para o céu, não era Jesus, não. Mas tá. Eu, nossa. E aí minha esposa me olhava, eu te perdoei, Deus te perdoou, o Papa já te perdoou, vice-Deus já te perdoou, só falta você, treva. Ela não falava treva, mas assim. Gente, e eu ficava nisso. E às vezes você está assim. Não te procurem no seu, não deixem te procurar no seu passado. Você não está mais lá, você está aqui. Você está aqui conhecendo Jesus. Você está aqui para ter uma história nova. Você está aqui com algo novo de Cristo sobre a tua vida. Para de deixar o diabo ficar na tua cabeça, te confundindo. Sabe? Você é livre pelo sangue do cordeiro. Não é livre pelo sangue do bode, sei lá, de qualquer coisa. Cristo te libertou, a cruz te libertou. Não é isso que a gente canta? A cruz me libertou, aquele hino antigo. Eu não sei cantar não, gente. Mas e meu passado? Você confessou com seus pais, se foi um erro com eles. Você já confessou para o seu cônjuge, se foi um erro com ele. Para Deus. Para o seu amigo, se foi com ele. Se você tinha alguma coisa com a justiça, você foi lá, resolveu. Por que até hoje você está com isso na cabeça? Jesus te libertou, meu irmão. Você já encarou as consequências. Se tem alguém aqui sentindo isso, eu quero que você saiba disso. Porque eu vivi isso muito tempo. E hoje eu me sinto livre, porque eu sei que foi Jesus que me perdoou. Vista essa couraça. Eu ficava sem vestir isso. Vista essa couraça, porque Ele está te chamando para isso hoje. Calçai seus pés com a preparação do Evangelho da Paz. Aqui Paulo ele faz uma alusão clara a Isaías 52, 7. Ele está pensando no mensageiro que leva a mensagem do Evangelho aos outros. E as sandálias romanas, gente, elas eram muito fortes. Por quê? Porque os romanos iam em terrenos difíceis, subia montanha, ia na lama, tinha que ser um sapatinho forte. Diferente da plebe, da galera simples, que tinha ali, né, um sandalinha que andava 2 metros e rasgava. Então, Paulo ele traz a alusão da sandália lá de Isaías, dos pés que levavam a mensagem, pro cristão comum, dizendo, o evangelho da paz, no qual você se apoia, é forte que nem uma sandália romana. Esse evangelho que traz a paz ao seu e ao meu coração turbulento, que é cheio de dúvida, medo, cheio de antipatia com a igreja, porque você ficou ouvindo gente fofocar do irmão. Às vezes você está lá, né, no almoço de domingo e gente fofocando da vida do irmão ali, e aquilo vai corroendo teu coração. Tu vai achar, é todo mundo um bando de hipócrita que sobe lá em cima. Deixa eu te contar uma coisa, bem-vindo ao clube. Nós todos somos e precisamos da restauração do Senhor Jesus nos nossos corações. A gente precisa, todos os dias. Não é Buda, não é Maomé, não é signo, não é meditação. Só existe um caminho, que é o Evangelho de Cristo Jesus. E é Ele que te segura na hora de você andar nos lugares difíceis. É esse Evangelho, é o Evangelho da paz. E aí, tem o escudo da fé. Gente, escudo da fé, dardo inflamado. Quando você escuta isso, e eu pelo menos a minha vida inteira de crente eu escutei isso também. Quando você escuta isso, os dardos inflamados são o quê? Quem se arrisca a falar? O que é esses dados que caem lá no... É o quê, gente? Tentação, pecado, o que é isso? Oi?
Seta, sim, seta. Algo que vai te infligir, beleza. Muitas interpretações é na tentação. E tá certo. Ninguém está falando que não é tentação. Mas eu quero trazer algo bem legal para você. Gente, qual que era o contexto que ele estava pregando? Era no Império? No Império? No Império Romano, os escudos eram revestidos de couro. E em toda batalha que eles iam, eles molhavam o escudo para que o couro ficasse molhado, e que quando viesse um dardo pegando fogo do exército inimigo, o que acontecia quando caía no escudo? Apagava, certo? Quem está comigo diz amém. Amém. Então vamos lá. Olha que interessante. Na fé dos romanos, os deuses Hero e Cupido, no caso, Eros para os gregos e Cupido para os romanos, atiravam flechas flamejantes. Olha que legal. Paulo estava num contexto onde os deuses da sexualidade atiravam flechas de fogo. Jovem, principalmente jovem, presta bem atenção aqui no tio. Sabe aquele problema de pornografia que você tem até hoje? É falta de fé. Porque o escudo da fé é o que Paulo está falando, que segura os dardos das tentações sexuais. Eu tive problema de fé muito tempo na minha vida. Eu tive. E às vezes você que está aqui também tem. E eu não estou falando só de pornografia, não. Estou falando de querer fazer as coisas na hora errada. Você não é casado. Querer ficar desejando a mulher dos outros, o homem dos outros. Não, mas eu só passei ali no Instagram, ali, ó, porque apareceu, o diabo apareceu ali no Instagram para mim, sabe, pá? Eu tive que tirar, porque eu sou de Deus, né? Aí eu fui lá e voltei e dei umas olhadinhas só, mas eu sou de Deus. Não é porque você está sozinho no seu quarto que não tem ninguém te vendo, não. Deus está te vendo. Jesus está te vendo. Pega esse escudo da fé e aprende que fé é aquilo que segura esses dardos. E claro, gente, todos os outros dardos de tentação da tua vida é a fé que vai te ajudar. Mas em especial, eu quero que você, principalmente os jovens que estão aqui, bota na tua cabeça, você precisa buscar ter fé. Você precisa ter certeza de que Deus está te olhando naquela hora de fazer a besteira. Deus, ele não te abandona na hora que você está, nossa, eu estou pensando aqui em ver um negócio. Jesus está te vendo. Tenha fé de que ele não está te abandonando em hora nenhuma. É a fé que vai te ajudar. Capacete da salvação. O Antigo Testamento profetiza lá em Isaías 59, 17, que Deus usaria essa parte da armadura quando ele viesse para julgar e derrotar os oponentes na batalha do tempo final. Nós, cristãos, devemos identificar-nos com a armadura em Cristo. Para Paulo, a salvação é uma experiência presente, Efésios 2, 8, também uma esperança futura, lá em 1 Tessalonicenses 5, 8. A base suprema de confiança do crente é a fidelidade de Deus para completar a salvação que ele começou, conforme Filipenses 1, 6. A espada do Espírito a gente já conversou. E por fim, gente, né, até para a gente caminhar para o final, do versículo 18 ao 20, tem um tema da batalha. E ela termina com uma chamada urgente. Olha o que diz. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para que isso vigiando com toda perseverança. Vigiando tem um sentido militar aqui. Quem vigiava as muralhas eram militares. A nossa guerra não é contra a carne nem contra sangue, mas contra os espíritos, contra as potestades. Não é contra o político que você não gosta, que está na presidência, se você for da minha linha de política. Não é do ex-presidente, caso você seja de outra linha política. Sabe de quem que é? É dos capirotos que está por trás, colocando coisa errada na cabeça deles para fazer com a nossa nação. Não é contra o teu irmão que está olhando errado e está te levando para o caminho. É o que está por trás. É o que está por trás. A tua briga não é contra o seu irmão, contra a pessoa. A tua briga é contra os seres nos lugares celestiais que servem a Satanás. Crente, qual foi a última vez que você orou para que os demônios saiam da tua casa e da tua família? Às vezes a gente fala assim, é meio diferente, né? A gente vem na igreja e geralmente a gente sempre fala, nossa, Jesus e tal, bonitinho, fofinho.
A gente esquece de falar da parte que tem sim um adversário. Tem sim alguém que está te influenciando ao errado. Do versículo 18 ao 20, o tema de batalha termina com uma chamada urgente à oração militante, vigiando em favor de todos os crentes e do ministério de Paulo, conforme está em Colossenses do 4, do 2 ao 4. É possível que, junto com a espada do Espírito, a oração seja a arma mais ofensiva do arsenal do crente. Quanto à dependência de Paulo relativa à oração, podemos reler Efésios do 15 ao 23. A mudança radical operada pelo Evangelho é mostrada no fato de que agora Paulo pede a todos, inclusive aos gentios, antes excluídos da comunhão e da comunidade de Deus, que intercedam a favor de Paulo. Pais, qual foi a última vez que você intercedeu pelos seus filhos? Qual foi a última vez que você botou o joelho no chão e orou pelos seus filhos? Qual foi a última vez que, ao invés de brigar com o teu filho por alguma besteira que ele fez, que eu estou falando besteira mesmo, ele trocou o canal de TV na hora que você não queria, só para te irritar. Qual foi a última vez que você, ao invés de dar um grito com ele, abençoou ele e começou a orar lá no teu quarto sobre ele? Filhos, qual foi a última vez que você orou pela faculdade que você faz? Qual foi a última vez que lá no meio do bando de satanás lá da tua sala de aula, com um monte de maconha para todo lado, você sentou... hoje eu estou falando muito, né, Gabriel? Então, assim, qual foi a última vez que você pegou e orou para que a realidade espiritual daquele lugar mudasse? A gente, às vezes, esquece que a gente é crente, que a gente acredita num Deus que ressuscitou dos mortos, que abriu o mar vermelho, e a gente fala muito do dia a dia aqui. Ok, o dia a dia é muito importante, ir para a faculdade é muito importante, escolha seu propósito e tudo mais, beleza. Mas mais importante ainda é orar e sem cessar. É saber que a nossa guerra é contra principados e potestades. É saber que Cristo nos céus é aquilo que nos guia. Eu queria te convidar e fazer um desafio para você. Fica de pé no seu lugar. Eu tenho a ajuda do louvor? Galera do louvor, me dá uma mãozinha aqui agora. A gente vai fazer um negocinho e aí a gente já vai passar o microfone que a gente tem um finalzinho para fazer. Eu quero que você feche seus olhos por um segundo. E eu quero te perguntar, com toda a sinceridade do mundo, qual foi a última vez que você intercedeu por alguém? Efésios nos convida para uma batalha. Efésios conta para a gente que no céu Cristo reina e através dele, desse Cristo vivo, nós podemos lutar pelas pessoas que nós amamos. Eu quero que você comece a orar. Eu não sei que linha teológica você segue, eu não sei se você é uma pessoa pentecostal, reformada, não importa. O que importa é que a palavra de Deus está me dizendo o seguinte: a nossa guerra é contra principados e potestades. Comece a orar no lugar que você está. Comece a declarar palavras contra esse inimigo. Comece a dizer que na tua casa você aceita somente o Espírito Santo de Deus. Que lá não entra a influência maligna. Que lá não entra as coisas do maligno. Comece a orar pela tua faculdade. Comece a orar pelo teu colégio, pela tua escola, pelos teus amigos. Comece a orar pelos políticos desse Brasil. Comece a orar por as pessoas, por os artistas. Levante a tua voz, você é um soldado, você é uma soldada, você é um general de Cristo aqui nessa terra. Vem, Espírito Santo, vem falar com a gente e nos une aqui, Senhor, de palavras, Pai, para orar e para levar incenso ao teu santo trono, Deus, para que possamos, Senhor, em nome de Jesus, declarar que o Senhor é santo e que a tua vontade é estabelecida nessa terra, Pai. Vem, Espírito Santo, vem falar com a gente, Deus. Retira de nós qualquer distração. Vem, Deus, em nome de Jesus. Para aqueles que são ousados, eu queria que você começasse a andar nesse lugar e chamar alguém para orar com você por uma causa. Talvez é algum amigo seu e você sabe que você tem que levar algum colega para o ramo. Comece a orar pela vida dessa pessoa agora, repreendendo o mal nela. Seja ousado, chama alguém para orar com você.
Saia do teu lugar, chame alguém para orar. Una com seus amigos, vamos. É uma guerra isso não é algo fácil, não é algo confortável de fazer. Dê a mão para o teu amigo do lado e ore junto. Seja ousado, sinta-se livre aqui nesse lugar para você orar pela tua casa. Às vezes é pela conversão dos seus pais, às vezes é pela conversão dos seus amigos. Se você não conhece alguém que está aqui, não importa, chame essa pessoa para guerrear com você agora. Vem, Espírito Santo de Deus, nos ajude nesse momento. Vem, Espírito de Deus, vem. Vem, Jesus. Nós não somos do povo que retrocede, Pai. A nossa faculdade vai ser alcançada por Jesus. A nossa família vai ser alcançada por Jesus. Usa-nos, Pai. Usa a Tua palavra por meio de nós. Que nós possamos ser ousados e falar do Teu nome em todos os lugares, Pai. Vem, Espírito Santo. Se você tem filhos que está nesse lugar, eu quero te chamar para orar com teu filho agora. Não, os filhos não precisam parar de orar com os amigos, mas você que é pai e mãe, vá até teu filho agora e ore com ele. Chame ele para orar com você agora. Vem, Espírito Santo. Fala conosco nessa noite, Pai, e nos ajuda a interceder pelas nossas famílias, por essas casas. Espírito Santo de Deus, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor afaste qualquer seta maligna sobre qualquer pessoa que está aqui nesse lugar essa noite, Pai. Que o Senhor venha com o teu Espírito sobre elas, Pai, e blinde elas de todo o dardo do inimigo. Que o Senhor dê fé para elas, para vencer as tentações. Que o Senhor muna cada um aqui, Pai, com o capacete, Senhor, com a couraça, com o cinto, com as sandálias, Pai, com o escudo, Deus. Vem, Espírito Santo, vem. Tua presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Aqui pela palavra, pelo que o Pablo expôs aqui para nós, né, do que ele estudou. Sabe o que eu fiquei pensando? Fiquei pensando assim, a palavra de Deus é muito rica, não é? Quando a gente se
coisa está ali para a gente, como quem busca um tesouro, né? Para a gente buscar esse tesouro que está ali na palavra de Deus. E nós vamos falar um pouco sobre a ceia. E, isso aqui não é a Bíblia, ó. Quer dizer, empresta meu celular aí, meu bem. Mas não é porque eu peguei o livro enganado, eu quero esse livro aqui, só que eu quero a Bíblia também. Sim, obrigado. Olha só. Mas está lá em Efésios. Vocês lembram que nós falamos aqui, há 2 domingos atrás, Efésios 5, Efésios 5, no final do capítulo, olha só o que o apóstolo fala, no 29 e no 30. Não, perdão. No 30 e no 31, olha só. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, se unirá à mulher e se tornarão uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Na ceia, nós nos lembramos de uma coisa. Assim como a mulher, né, foi tirada do homem, nós fomos tirados de Cristo. Assim como a mulher e o homem se tornam um, porque na verdade eles se originaram de um, nós também em Cristo, e na ceia nós nos lembramos disso. Porque nós vamos nos lembrar que nós nos alimentamos de Cristo. Amém? E nós nos tornamos um com Ele. A ceia talvez seja uma das declarações mais fortes de que nós somos da mesma substância de Cristo. Você já pensar nisso? Nós somos a mesma substância de Cristo. E na ceia nós nos lembramos disso. Então, eu queria que agora a gente pegasse aí o pão e a gente desse graça pelo pão que nos lembra o corpo de Cristo, que foi por um momento, né, tirado o seu sangue. Por isso que a gente toma e muitas vezes come separado, né, porque vamos falar que o sangue de Cristo foi derramado por nós. Então, num primeiro momento, a gente agradece o corpo de Cristo. Amém? E nós nos lembramos que nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos membros desse corpo. Amém? Então vamos orar e agradecer por isso agora. Essa bolachinha aqui faz a gente lembrar mesmo que ela é bem seca, né? Amém, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, porque, ó Deus, o Senhor nos chamou e nos fez um com o Senhor. E, ó Deus, nós te louvamos também pelo teu sangue. É esse sangue que nos purifica. É o sangue, ó Deus, que nós nos lembramos aqui também, falando de Efésios, né? O sangue que é o que une o corpo. Na verdade, é o sangue que dá vida a um corpo, porque ele remove as coisas ruins, leva o alimento, leva o oxigênio. E é esse sangue de Cristo que também nos purifica, é esse sangue de Cristo que nos traz a vida. E nós te agradecemos pelo vinho, Senhor, que simboliza, né, o sangue de Cristo. E nós nos alegramos por ele, e nós te louvamos, ó Deus, pelo perdão que nós temos em Cristo. E nós te louvamos, ó Deus, porque é através desse sangue que nós vamos entrar na sua presença. E que nós entramos em nome de Jesus. Amém. Amém?